Agora nós vamos falar um pouco sobre uma questão muito importante na extração seriada, que é a relação entre o desenvolvimento da oclusão e o perímetro do arco. Bom, os objetivos gerais seriam esclarecer o que ocorre com o perímetro do arco de mesial de 6 a mesial de 6 entre a erupção do incisivo lateral inferior e a erupção do segundo molar inferior. Então, dessa forma, a gente poderia então elucidar essa dúvida. Objetivos específicos dessa revisão seria esclarecer se o perímetro do arco aumenta ou diminui entre a erupção do incisivo lateral e a erupção do segundo molar. Dessa forma, o ortodontista poderá racionalizar, por meio das evidências científicas coletadas na revisão de literatura, a abordagem clínica diante da falta de espaço. Então, nós temos que sair, de uma maneira geral, do achismo. Alguma justificativa importante que eu poderia ressaltar a respeito desse tema é que muitos procedimentos preventivos na dentição visam obter espaço para os dentes permanentes. Com esse objetivo, muitos aparelhos já foram propostos com o intuito de tentar resolver essa questão. Esses aparelhos vêm erradamente assumindo o papel da evidência científica e, por vezes, podem induzir o profissional ao erro. Devemos, por meio dessa revisão, então, esclarecer se existe ganho ou perda de espaço no perímetro do arco e de quanto é esse acréscimo ou diminuição do espaço, a fim de que podemos definir condutas clínicas mais eficientes. A hipótese 1 seria: com o desenvolvimento da oclusão, o perímetro do arco diminui. Bom, se a hipótese 1 é verdade, então nós estamos reforçando, a nossa ação com a extração seriada, porque uma vez que o paciente vá desenvolvendo sua oclusão, o espaço não seria gerado. Pelo contrário, ele iria diminuir. Já na hipótese 2, nós consideramos se com o desenvolvimento da oclusão o perímetro do arco aumenta. Bom, se a hipótese 2 for verdade, então realmente não seria prudente realizar a extração seriada, uma vez que o paciente está em crescimento e com isso existe uma expectativa embasada cientificamente de que ele ainda vai crescer e vai aumentar o perímetro do seu arco. Então nós precisamos comprovar a hipótese 2 ou não, para que a gente passe a ter mais segurança nesse procedimento. A hipótese 3 fala da interferência do ortodontista, se ela poderia alterar a hipótese 1 ou a hipótese 2. Será que aparelhos, tratamentos preventivos poderiam alterar a hipótese 1 ou a hipótese 2, caso elas venham a ser comprovadas? Na hipótese 4, a quantidade de espaço obtido pela intervenção do ortodontista foi suficiente para evitar a necessidade de extrações dentárias. A hipótese 5, existe uma migração do primeiro molar para mesial por ocasião da erupção do segundo molar? Se a hipótese 5 é verdade, então isso vem a confirmar que existe uma diminuição do perímetro do arco com o desenvolvimento da oclusão. Bom, então na revisão de literatura, nós citamos esse capítulo do Graeber, foi escrito pelo Dr. Jack Taylor. Nós podemos ver nesse trabalho, publicado no livro do Graeber, no capítulo Jack Taylor, onde ele se refere à extração seriada, certo? Que foi introduzido por Burnham há exatos 250 anos, hoje já faz mais tempo, e tem sido grosseiramente mal interpretada. Então ele coloca isso, e ele fala de acessórios invisíveis quando se refere à extração seriada, pelo fato de isso estar beneficiando, contribuindo para o tratamento ortodôntico do paciente sem a necessidade da instalação de aparelho. Então muita gente se preocupa em ortodontia estética e ele então faz essa colocação, essa reflexão, Então a melhor maneira de ocultar aparelhos é não usá-los. E isso aí seria uma coisa interessante quando você passa a pensar nas soluções obtidas apenas por meio da extração seriada. E ele ressalta também a importância da extração seriada, que ele é benéfica na prevenção da reabsorção das raízes dos incisivos laterais superiores pelos caninos impactados. Então isso é uma condição importante que a gente tem que ressaltar, porque muitos pacientes que desenvolvem reabsorção radicular durante a erupção dos caninos fazem por falta de espaço para esse canino erupcionar. E muitas vezes eles se tornam também transpostos.
Aqui um trabalho importante e que faz menção a muitos aparelhos que são utilizados no mercado com o intuito de evitar, né, a parte da extração seriada, são os aparelhos que se destinam a aumentar ou a manter a distância do perímetro, né, de mesial de 6 a mesial de 6. Então esses pacientes são estimulados, são orientados a utilizar aparelhos como PLA, arco lingual, para evitar que o primeiro molar venha a caminhar para mesial. Só que nesse trabalho ele concluiu que a impacção do segundo molar mandibular permanente, né, segundo molar inferior, em pacientes que submetidos a não extração, preservando o leeway space, que ele chama de A-space, com arco lingual passivo, né, é 10 a 20 vezes mais prevalente do que o observado na população em geral. Então existe um risco de impacção do segundo molar permanente inferior, certo? E a previsão disso é dado pela angulação intermolar entre o primeiro e o segundo molar mandibular. Isso é um trabalho de Engel ortodôntico, da Engel Ortodontia de 2011. Então, na verdade, você acaba melhorando um lado e piorando o outro lado. É importante vocês observarem isso, essa revisão da literatura, para que vocês possam, então, definir se vão ou não manter um manteiro de espaço, né, com o intuito de evitar a extração seriada. Então é importante que a gente coloque isso aí. Aqui um outro trabalho recente também, envolvendo McNamara e Bassett, 2012, ele fala sobre a erupção do segundo molar mandibular, a dificuldade relacionada à manutenção do perímetro do arco. E eles concluíram que os aparelhos ortodônticos que têm como intenção manter o perímetro do arco na edição mista, aumenta a probabilidade de distúrbio de erupção dos segundos molares permanentes, né, inferiores. Então, clinicamente, o monitoramento desses pacientes cuidadosos deve prevenir a impacção dos segundos molares. Então, é importante a gente saber disso. Olha, que ele coloca o arco lingual, coloca o aparelho de Schwartz na intenção de evitar, né, que se seja necessário realizar uma extração. Mas isso aumenta, né, como já no outro artigo que foi dito, e aqui está só confirmando, aumenta a incidência de impacção do segundo molar. Então ele falou que a combinação dos grupos que tinham uma alta incidência de dificuldade de erupção foi 14,7%, em contraste com o grupo controle, que era 1%. O aparelho Schwartz sozinho mostrou uma alta incidência, né, 7,8%, e o aparelho de arco lingual pelo menos 4,7%. Então, depois do controle, certo, dessas variáveis, então eles fizeram uma detecção, uma comprovação de que se você mantiver o espaço do leeway space, você vai ter o espaço erupcional dos seus dentes, sim, mas também vai trazer outros transtornos, como nesse caso aqui, uma impacção secundária, né? Bom, esse trabalho é importante porque ele fala sobre uma revisão de 6 semanas a 45 anos, o que acontece com o perímetro do nosso arco. Tá? Então, andando nas conclusões, ele fala que houve um grande acréscimo, né, no comprimento do arco, pode ocorrer nos primeiros 2 anos de vida. Esse comprimento do arco continua a aumentar até 13 anos, se for olhar na arcada superior, e 8 anos na arcada inferior. E a partir dessa idade, houve um significante decréscimo no comprimento do arco até os 45 anos de idade. Então, dentro das hipóteses que nós tínhamos lançado, e aí já respondendo, nós falamos, com o aumento da arcada, a oclusão, o perímetro do arco diminui, certo? Então a hipótese 1 é verdadeira. Então, a partir dos 8 anos da idade, né, até a idade adulta, a arcada inferior só diminui seu espaço. A pergunta 2, com o aumento da oclusão, o perímetro do arco aumenta, a hipótese 2 é verdadeira até os 8 anos na arcada inferior. Então, segundo os trabalhos, até os 8 anos ela aumenta, depois ela vai só diminuindo. Perímetro 3, a interferência do ortodontista pode alterar H1 ou H2? Então, a hipótese 3 é verdadeira quando usamos aparelho Schwartz mais Irax, com aumento de 3,8 no perímetro do arco. Porém, não analisado nesse trabalho se o ganho se mantém com o passar do tempo, se ele vai acontecer ou se vai haver uma recidiva.
Então, se for realizada a extração dos caninhos descidos precocemente antes dos laterais erupcionarem. Essa situação de se estimular aí a distância intercanina inferior à largura só pode ser feita com 2 aparelhos. O aparelho Irax em cima e o Schwartz embaixo. A hipótese 4 que nós tínhamos levantada é a quantidade de espaço obtido pela intervenção do ortodontista foi suficiente para evitar a necessidade de tração exentária. A hipótese 4 pode ser verdadeira se o espaço do perímetro se mantiver com a DT for menor do que menos 10, se não considerarmos novas perdas de perímetro. Então, já que eu posso ganhar 3,8, se eu tiver menos 10, eu vou cair num caso limítrofe e aí eu não vou cair em extração. Mas se eu tiver menos 14, menos 15, não vai fazer a menor diferença aí a gente tentar esse espaço terciário. A hipótese 5, existe uma migração do primeiro molar para mesial por ocasião da erupção do segundo molar? Certo? Então essa hipótese foi confirmada, inclusive se demonstrou aqui com alguns trabalhos, o que acontece quando esse segundo molar do paciente ele é extraído, então ele traz um alívio para todo o apiamento, certo? Bom, então essa revisão, pessoal, ela teve como objetivo mostrar para vocês quais são as situações mais importantes, né, relativas aí à questão do espaço e do relacionamento entre o perímetro do arco e o crescimento craniofacial e o desenvolvimento da oclusão. Então nós podemos concluir que o crescimento e o desenvolvimento da oclusão não vão alterar a nossa prática, né, uma vez que eles não são suficientes para mudar um quadro de um paciente que esteja com indicação de fazer extração.